Olá, eu sou Marco Túlio Costa, escritor, e estamos falando sobre livros, livreiros, leitores. E hoje vou falar a respeito de um pequeno álbum de gravuras produzido em Passos, que se tornou, como se dizia no passado, a coqueluche das pessoas aqui da cidade, porque este álbum retratava alguns pontos de nossa cidade com bastante saudosismo e foi feito por uma pessoa que era amada e continua sendo admirada após a morte, que é o professor Wagner de Castro. Se você não é de Passos, quando vier à cidade, vale a pena visitar o acervo permanente das obras do artista plástico Wagner de Castro na Casa da Cultura. No meu entendimento, é um dos maiores atrativos, talvez o maior atrativo dessa cidade na área da cultura. Wagner de Castro, ele nasceu em Franca e veio para Passos fazer uma visita à família que morava aqui, os avós, se encantou pela cidade e se muda para Passos definitivamente em 1944. Evidentemente que sua vinda para o interior, naqueles anos, o tirou um pouco dos eventos, dos acontecimentos em termos de arte. Mesmo assim, nos anos 80, ele vai conseguir fazer uma exposição no MASP, expõe em Brasília e também tem quadros em coleções particulares em Londres. Wagner era uma pessoa simples ao extremo, modesta, fora das medidas, de uma gentileza fabulosa. E a primeira vez que eu tive contato com ele, eu havia me mudado para Passos e gostava de ficar desenhando coisas e experimentava alguma coisa com guache aqui e ali. Um dia minha mãe resolveu me levar até a casa do Wagner de Castro, que morava com a tia Marieta Sintra ali no centro da cidade, um casarão que tinha ali. Quando eu entrei, menino ainda, eu devia ter uns 11 para 12 anos de idade no máximo, foi um choque tremendo aquela pintura, com traços extremamente realistas e mensagem de um simbolismo profundo, né? Ele classificava a sua pintura como espiritualista. Muitos anos depois, aconteceu o seguinte: depois de fazer os cursos fora de Passos e voltar à cidade um tanto quanto por acidente, fui sócio de uma agência de publicidade, Agenda Publicidade e Propaganda, que ficava ali na 2 de novembro. E a agência, em 1986, ia completar o primeiro ano de existência e resolvemos produzir alguma coisa para dar de brinde aos clientes e pensamos no que poderia ser. E eu tinha visto uma vez um desses álbuns de gravuras soltas que as pessoas podem utilizar para enquadrar. E logo pensamos, nossa, e se o Wagner fizesse algumas gravuras? Era muita pretensão, mas não custava perguntar. Ele costumava passar em frente ao nosso escritório ali da agência, e um dia ele passando, cumprimentou, e eu falei para ele a respeito do que eu estava pensando. Olha, a gente quer comemorar o primeiro ano e tal, pensamos em produzir algumas gravuras de pontos que são muito conhecidos aqui na cidade, né? Todo mundo aqui em Passos pensa logo na Capelinha da Penha. E ele riu e tal, tentou tirar o corpo fora, dizendo, olha, vamos ver, por que você mesmo não faz? Aí eu disse, professor,
Eu até poderia tentar fazer, mas não estaria assinado Wagner de Castro, não teria valor nenhum. Ele riu e saiu silencioso, assim como ele era, né? Essas figuras assim, muito leves, e sumiu. Passado algum tempo, não me lembro se algumas semanas, um, 2 meses, ele apareceu lá com as gravuras que viriam a formar o álbum sobre o qual eu falei ainda há pouco. Fizemos o lançamento então deste álbum que trazia 6 gravuras feitas pelo Wagner de Castro. Eram desenhos em escrita solta e macia, modelados com ponta porosa, aquela canetinha que a gente usava na escola mesmo, ligeiramente úmida, quer dizer, eram canetas que nem tinta tinham. Ele ia colocando água ali e fez essas gravuras dessa forma, acentuando perfis com caneta esferográfica, despreocupado do rigor formal e correção que lhes são peculiares. É lógico que ele fez isso aqui com, sabe, como quem brinca, porque quem conhece o Wagner de Castro sabe a perfeição, a técnica rigorosa, é impressionante que ele tinha, né? E aqui foram desenhos muito soltos que foram reproduzidos em gráfica e foram dados de brinde, né, numa noite festiva lá no Passos Clube aos clientes. E logo todo mundo que queria mandar alguma coisa de presente para algum paciente ausente e corria até a agência e comprava ou pedia um exemplar desse álbum de gravuras do professor Wagner, publicado pela Agenda Publicidade e Propaganda em 1986. O respeito pela obra dele era muito grande, evidentemente, de nossa parte, tanto que houve logo assim, um interesse nosso de divulgar o acervo que estava implantado já na Casa da Cultura, com as obras grandes, quadros, a pintura a óleo sob Eucatex que ele doou à Prefeitura de Passos. E pensamos, olha, elas podem levar uma lembrança disso. E foi feito então em 1989, a agência produziu este álbum para mostrar alguns dos quadros que faziam parte do acervo permanente. Eram reproduções, como esta aqui, soltas também. Em 87 ele se aposenta e ganha ali na Casa da Cultura aquele ateliê onde ele passava a manhã e a tarde pintando ou dando aulas a grupos de pessoas interessadas. Era feita uma seleção todo início, né, de ano, e aqueles que eram selecionados tinham o privilégio enorme de fazer aulas de desenho e pintura com o professor Wagner. Olha, eu em 96 eu me arrisquei a ir lá, me inscrevi e consegui me tornar um dos seus alunos. E foi por essa época que eu estava escrevendo um romance que está publicado apenas como e-book na Amazon, O Sonho das Pedras, e tem um personagem que é um escultor. E para saber como é que é o trabalho do escultor, porque eu não conheci nenhum escultor, não convivia com nenhum escultor, eu fui então pedir ajuda ao Wagner e questionava ele como é que era, quais eram os instrumentos, para que servia cada coisa, como que se usava. E ele ia me explicando aquilo com a paciência enorme que ele tinha. E nessas conversas,
Um dia ele me perguntou: Marco Túlio, como você escreve? E eu contei para ele o seguinte, falou: Wagner, eu escrevo com muita tranquilidade em máquina de escrever naquela época. Eu me sento, ponho a mão no teclado e eu enxergo o que eu quero escrever. Eu posso fechar os olhos, porque eu datilografo com muita facilidade, eu não preciso olhar para o teclado. Então eu posso fechar os olhos e eu descrevo o que eu estou vendo. E ele falou assim: olha que coisa curiosa, porque eu pinto, e para fazer a minha pintura eu tenho que escrever aquilo que eu quero retratar. O processo inverso. Muito curioso isso que ele me disse naquele tempo. E além dos 2 álbuns, eu tive a oportunidade de mais uma vez tentar registrar o trabalho dessa pessoa magnífica, fora do comum. E para isso eu contei com a ajuda de um grande amigo, que é o Itamar Bonfim, cinegrafista. E esse capítulo é tão especial porque ele envolve 2 pessoas fantásticas, fora do comum. Eu vou contar numa próxima vez. Fica aí a minha homenagem ao grande, ao admirável Wagner de Castro. Se você está gostando de nossos papos, inscreva-se no canal, divulgue para os amigos e a gente se vê em breve. Um grande abraço.